Olá, meus queridos! Estamos de volta com a disciplina Direito Tributário. E vocês, como passaram? Estudaram bastante? Leram nossos artigos? Hoje nós estudaremos os capítulos 3 e 4 do seu caderno didático. O capítulo 3 trata da obrigação e do crédito tributário. Nele, iremos identificar a obrigação e o crédito tributário e também reconhecer as suas peculiaridades e características. Iniciaremos com a obrigação tributária. Nós iremos estudar o conceito, a classificação e os elementos constitutivos da obrigação tributária. A obrigação tributária é um vínculo jurídico oriundo da realização de ato ou fato previsto em lei como ensejador da incidência do tributo, em virtude do qual surge para o sujeito passivo o dever de realizar uma prestação em favor do Estado nas condições definidas em lei. Nesta hora, um olha para a cara do outro e diz: "Não entendi nada." Pessoal, calma, é simples. Vamos ao esquema que eu montei e vocês vão entender melhor. Primeiramente, nós temos que ter uma lei. Lembram-se de que é somente ela quem institui o tributo e especifica as hipóteses de incidência do mesmo. Em seguida, nós teremos um sujeito chamado sujeito passivo, realizando o fato gerador do tributo. Como consequência, surgirá então a obrigação tributária a ser prestada por esse sujeito passivo. É só para aproveitarmos o raciocínio. Eu falei aqui em sujeito passivo, que é aquele que deve realizar uma prestação, seja ela de dar, fazer, não fazer ou deixar que se faça. Mas quem é o sujeito ativo? Quem respondeu o Estado acertou. Parabéns! Vamos ler agora o artigo 113 do CTN. Ele fala o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Percebam que, se a obrigação surge em virtude de um fato gerador, ela é principal. Se surge em decorrência da lei, ela é acessória. Uma outra diferença também está no objeto da obrigação. Então, quando a obrigação é principal, ou seja, pagamento de pecúnia, trata-se de uma obrigação de dar. Por outro lado, na obrigação acessória, o sujeito passivo deve fazer, não fazer ou deixar que se faça alguma coisa do interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. O objeto aqui, portanto, é a prestação positiva ou negativa. A obrigação tributária é formada obrigatoriamente por alguns elementos, que são a hipótese de incidência, o fato gerador, os sujeitos ativo e passivo e o objeto. Então, toda obrigação tributária deve ter esses elementos. E se não tiver? Então não é obrigação. O primeiro elemento que estudaremos é a hipótese de incidência, que nada mais é do que uma situação hipotética descrita pela lei instituidora do tributo como necessária para o surgimento da obrigação tributária. É bem simples mesmo o conceito. Depois nós temos o fato gerador, que é a ocorrência real da situação hipotética prevista na lei tributária. Leiam os artigos 114 e 115 do CTN. O sujeito da obrigação é a pessoa jurídica de direito público. Esta pessoa é também titular da competência para exigir o seu cumprimento. De acordo com o artigo 121 e 122 do CTN, o sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, quando falamos em obrigação principal. Ou ainda é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. O parágrafo único do artigo 121 do CTN traz uma classificação do sujeito passivo da obrigação principal em contribuinte ou responsável.
O sujeito passivo da obrigação principal pode ser contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, ou responsável, quando se revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. O objeto da obrigação tributária irá depender se a obrigação é principal ou acessória. Se a obrigação é principal, o objeto será o pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária. Por outro lado, se a obrigação é acessória, o objeto será a prestação positiva ou negativa instituída no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Pessoal, finalizamos o tópico obrigação tributária. Não é tranquilo? Super simples, e como algumas coisas são bastante repetitivas, a gente acaba memorizando sem nem mesmo perceber. Vamos agora para o crédito tributário. Iremos estudar as noções gerais, conceito e lançamento tributário. Vamos recapitular. O sujeito passivo realizou um determinado ato que culminou na ocorrência do fato gerador. Conforme acabamos de estudar, se ocorreu o fato gerador, nós teremos então uma obrigação tributária. Entretanto, esta obrigação por si só não pode ser cobrada, ser exigida pelo sujeito ativo. Ou seja, a obrigação tributária está lá, ela existe, mas ainda não é exigível, não pode ser cobrada. É preciso a ocorrência de uma outra situação, o lançamento tributário. Então, o sujeito ativo faz este lançamento e, como resultado, teremos o chamado crédito tributário. E aquela obrigação que eu não podia exigir, cobrar, agora eu já posso. Vejamos então este esquema. Nós temos a obrigação tributária surgida a partir da ocorrência do fato gerador e, portanto, não exigível. Em seguida, o sujeito ativo faz o lançamento tributário, fazendo surgir o crédito tributário. E, por fim, a obrigação tributária passa a ser exigível. Podemos definir, então, o crédito tributário como direito subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e que lhe permite exigir o objeto prestacional, representado por uma importância em dinheiro. Ou, em outras palavras, crédito tributário é o direito que tem o sujeito ativo de exigir que o sujeito passivo pague a obrigação tributária. Estudaremos agora o lançamento tributário, cujo conceito está expresso no caput do artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim é entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O lançamento, portanto, verifica a ocorrência do fato gerador, identifica os sujeitos da relação jurídica tributária e também define o valor do tributo. O parágrafo único do artigo 142 diz o seguinte: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então, se ocorreu o fato gerador, a autoridade administrativa é obrigada a fazer o lançamento do tributo, e se não fizer, será punida em razão de não cumprir com a responsabilidade funcional devida. O CTN traz para nós 3 modalidades de lançamento tributário: o lançamento por declaração, disposto no artigo 147, o lançamento de ofício, que está disposto no artigo 149, e o lançamento por homologação, exposto no artigo 150. Esta classificação se dá conforme o grau de participação do sujeito passivo durante o lançamento. O lançamento por declaração é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Então, há uma ação conjunta entre os dois sujeitos da relação. O sujeito passivo ou um terceiro fornece as informações indispensáveis para a efetivação do lançamento.
e o sujeito ativo efetua o lançamento. Na declaração por ofício, aquelas informações indispensáveis para a efetivação do lançamento já estão com o fisco, não havendo necessidade, portanto, da participação do sujeito passivo para que ela ocorra. Essa declaração está disposta no artigo 149 do CTN, que traz as hipóteses nas quais o lançamento se faz por ofício. Quem tiver interesse em aprofundar, dá uma lidinha no artigo. Ele é muito extenso e, por enquanto, o que precisamos saber é apenas o conceito desta modalidade de lançamento. Tudo bem? Então, nós vimos que o lançamento por declaração, as duas partes da relação jurídica contribuem para o lançamento. Na declaração por ofício, apenas o sujeito ativo quem lança. Veremos agora uma terceira modalidade, na qual quem faz os cálculos e o lançamento do crédito é o próprio sujeito passivo, que, obviamente, também será responsável por recolher, junto à instituição financeira, o valor devido. O sujeito ativo aqui terá como responsabilidade apenas fiscalizar os atos do sujeito passivo, homologando-a quando regular. Vamos fazer uma leitura do caput do artigo 150? O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Encerramos a primeira parte da nossa aula e vamos tratar agora da suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Neste capítulo, iremos estudar as situações que levam à suspensão, extinção ou à exclusão do crédito. Os artigos que tratam do assunto vão do 151 até o 182 do CTN. Lembram que nós estudamos que para que o crédito tributário possa ser cobrado, é necessário que ocorra primeiramente o lançamento? Então, apesar disso, há algumas situações que levam à suspensão da exigibilidade do crédito. Estas situações estão descritas no 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e também parcelamento. A ocorrência de qualquer uma dessas situações levará à suspensão da execução do crédito. É importante ressaltar que, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o crédito não poderá ser inscrito na dívida ativa e também não poderá ser executado, mas apenas lançado, a fim de evitar a decadência. O tema decadência nós iremos estudar um pouco mais à frente. Falaremos agora da moratória. A moratória consiste na dilação do prazo para pagamento do crédito tributário, em situações especiais. Trata-se de um benefício dado pelo credor ao devedor. Como exemplo, nós temos a moratória concedida pela União em relação a determinados tributos federais em situação de crise. Nesse caso, ocorre a dilação do prazo do vencimento do tributo, sem ônus para o contribuinte, a fim de diminuir os efeitos desta crise. Temos também as moratórias concedidas em razão de catástrofes naturais, como aquelas chuvas ocorridas na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. O depósito ocorre quando o sujeito passivo não concorda com o crédito ou com o seu valor. Não se trata de pagamento, mas sim uma garantia de que o mesmo ocorrerá. O depósito deve ser feito no seu valor integral. É cabível tanto no procedimento administrativo quanto no judicial. Ao final do procedimento, haverá o levantamento do valor depositado e o mesmo será devidamente encaminhado aos sujeitos conforme a decisão. Quando o sujeito passivo é notificado do crédito tributário, ele poderá efetuar o pagamento ou apresentar um recurso administrativo ou uma reclamação. Durante esta tramitação, a execução do crédito fica suspensa. O parcelamento da dívida suspende o crédito tributário.
ele pode ser facilmente confundido com moratória, visto que ela também pode ser parcelada, mas eles são bastante diferentes. O quadro a seguir mostrará para vocês as diferenças entre ambos. A moratória é concedida apenas em situações excepcionais. O contribuinte não pagou ou não poderá pagar a dívida no prazo em função de algum evento alheio à sua vontade. Esta dívida pode ou não estar vencida, e mesmo que vencida, os juros e as multas não são cobrados. Já o parcelamento é concedido de maneira corriqueira, para qualquer situação, a fim de facilitar o recolhimento do tributo pelo contribuinte. Nestes casos, o contribuinte não pagou porque esqueceu, por falta de recursos ou simplesmente porque ele não quis. E diferente do que ocorre na moratória, os juros e as multas, quando devidos, são cobrados. Além disso, são cobrados também os juros legais, que são aqueles relativos ao período do parcelamento. Eu trouxe para vocês uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que fala o seguinte: o parcelamento do débito tributário é admitido como uma dilatação do prazo de pagamento de dívida vencida. Não quer isto significar que seja uma moratória, que prorroga ou adia o vencimento da dívida. No parcelamento incluem-se os encargos, enquanto na moratória não se cuida deles, exatamente porque não ocorre o vencimento. Falamos da suspensão do crédito tributário, falaremos agora da extinção, cujos casos estão descritos no artigo 156 do CTN. Extingue-se o crédito tributário, o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. A consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164, a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. São, portanto, 11 situações que levam à extinção do crédito tributário. A principal delas é o pagamento, que nada mais é do que a entrega da quantia devida ao sujeito ativo, na pessoa do sujeito passivo ou em nome dela. Dispõe o artigo 159 do CTN: quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Então, se não houver nada na lei sobre o local do pagamento, o mesmo deverá ser feito no domicílio do sujeito passivo. Além disso, o artigo seguinte afirma que se a lei tributária não determinar o prazo do pagamento do crédito, ele deve ser feito em até 30 dias após a notificação do sujeito passivo do lançamento. Ou seja, uma vez notificada da existência de um crédito tributário, o sujeito passivo terá 30 dias para efetuar o pagamento. Uma outra modalidade de extinção do crédito tributário é a compensação, que se dá quando duas partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo. Entretanto, ela só pode ocorrer nos casos descritos na lei, como se observa o caput do artigo 170 do CTN, que fala o seguinte: a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. A terceira modalidade de extinção é a transação, que nada mais é do que um acordo celebrado entre as partes, mediante concessões mútuas, que colocam fim ao litígio. O caput do artigo 171 do CTN dispõe sobre a transação. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação, que mediante concessões mútuas importem determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. A quarta modalidade é a remissão. Remir é perdoar.
Aqui no direito tributário, remir é perdoar a dívida de maneira total ou parcial. O artigo 172 do CTN dispõe que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo à situação econômica do sujeito passivo, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, a diminuta importância do crédito tributário, a considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso e a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Falaremos agora da prescrição e decadência, que são punições sofridas por aquele que deixou de praticar determinado ato em tempo hábil. Pessoal, os direitos devem ser exercidos dentro do prazo que a lei estabelece, sob pena de serem extintos ou perderem a proteção jurídica que lhes é assegurada. Aqui no direito tributário, a prescrição é a perda do direito que o sujeito ativo possui de cobrar o crédito tributário, ou seja, de ingressar com uma ação de execução. Já a decadência ocorre quando o fisco não promove o lançamento do crédito no prazo estabelecido. O artigo 174 dispõe sobre a prescrição. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição é, portanto, a perda do direito que o sujeito ativo possui de cobrar o crédito por via judicial. Os prazos decadenciais estão dispostos nos artigos 150, parágrafo 4º e também no 173 do CTN, e serão sempre de 5 anos. O artigo 150 fala do tributo cujo lançamento se faz por homologação. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Se a lei não fixar prazo, a homologação será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Portanto, no lançamento por homologação, onde o contribuinte apura o valor, declara e paga, posteriormente o fisco, com o seu dever de fiscalizar, se ele verificar que está tudo certo, ele terá um prazo de 5 anos para homologar. Mas se houver algum erro, terá esse mesmo prazo para, através do lançamento de ofício, lançar essas eventuais diferenças, sob pena de decadência. Vejamos agora o que diz o artigo 173 do CTN. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. O artigo 173 trata, portanto, do marco inicial em que o prazo decadencial começa a ser computado, quando o lançamento se dá por ofício ou por declaração. Assim, o prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Entretanto, caso o lançamento seja, por algum motivo, anulado, o prazo se inicia a partir da data da decisão que anulou o lançamento. Eu tenho uma dica para vocês. Para eu ter direito de ação, o crédito precisa estar lançado. Portanto, se eu lancei, já não se fala mais em decadência. Mas o crédito poderá ainda sofrer prescrição. A dica é, portanto, a seguinte. Para saber se a questão fala de decadência ou prescrição, faça a seguinte pergunta: houve lançamento? O crédito tributário foi lançado? Se sim, não houve decadência, mas será necessário verificar a prescrição.
Caso contrário, se o crédito não foi lançado, é preciso verificar se houve ou não a decadência. Uma outra forma de extinção do crédito tributário é a conversão do depósito em renda. Numa execução judicial, o sujeito passivo faz um depósito judicial no valor da dívida. E caso ele perca o processo, o valor que foi depositado é destinado ao sujeito ativo para o pagamento do débito e extinção do crédito tributário. Nos tributos cujo lançamento se dá por homologação, que são aqueles onde o sujeito passivo calcula o valor e efetua o pagamento, cabendo ao sujeito ativo apenas a conferência, nesses tributos, caso o sujeito passivo efetue um pagamento de uma maneira antecipada, estando correto, o crédito será extinto. Esta modalidade de extinção é chamada de pagamento antecipado e homologação do pagamento. Uma outra modalidade é a consignação em pagamento, que se dá quando o sujeito passivo não consegue efetuar o pagamento de uma forma direta para o sujeito ativo. As hipóteses de cabimento da consignação estão descritas nos incisos do artigo 164 do CTN. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos de recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal e de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Uma outra hipótese de extinção é a chamada decisão administrativa irreformável, que consiste no seguinte: o sujeito passivo é informado da existência de um crédito tributário. Ele terá 3 opções: pagar, recorrer ou não fazer nada. Caso ele entre com um recurso na esfera administrativa e obtenha um sucesso no resultado, ainda assim o crédito somente será extinto se da decisão que declarou a inexistência desse crédito não couber mais recurso, ou seja, for irretratável. O mesmo se dá caso o sujeito passivo opte pela justiça. Nesse caso, fala-se em decisão judicial passada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Por fim, temos a dação em pagamento, que consiste na quitação de uma dívida mediante a entrega de um determinado bem como pagamento, mas que não seja dinheiro. Este é o caso excepcional, sendo preciso previsão em lei. Além disso, o bem a ser entregue deve ser um imóvel. Vamos falar agora da exclusão do crédito tributário. De acordo com o artigo 175, a exclusão do crédito se dá na forma de isenção ou de anistia. A isenção é tratada no CTN nos artigos 176 até o 179. Na isenção, a obrigação tributária surge, mas a lei, por motivos determinados, dispensa o pagamento do tributo. Vejamos no quadro a seguir suas principais características. É preciso lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo da sua duração. A isenção pode ser concedida em caráter geral ou ficar restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. A isenção não se estende às taxas e às contribuições de melhoria, e nem aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei. Dispõe o artigo 180 que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Salvo disposição em contrário, a anistia também não se aplica às infrações resultantes de conluio entre 2 ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Do mesmo modo como ocorre na isenção, a anistia pode ser concedida em caráter geral ou ficar restrita a determinada região do território da entidade tributante,
em função de algumas condições a ela peculiares. Meus queridos, já estou com saudades. Encerramos mais uma aula. Agradeço a todos pela presença. Eu aguardo você para o nosso próximo encontro. E não se esqueçam de participarem do nosso fórum. Um abraço a todos.